Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Knowledge. Eu trago pra vocês a crítica em vídeo de Sorria 2, a aguardada sequência do terror de 2022, que chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 17 de outubro. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Em 2022, o diretor e roteirista Parker Finn assinou um contrato com a Paramount Pictures para produzir um longa-metragem baseado no curta Laura Hasn't Slept, que ele tinha lançado em 2020. O filme, que acabou ganhando o nome de Sorria e trouxe a Sosie Bacon como protagonista, acompanha uma psiquiatra que é obrigada a lidar com uma entidade maligna que muda de forma e que ataca suas vítimas dando um sorriso maligno e fazendo com que o hospedeiro se mate na frente de outra pessoa para que ela continue sendo passada de uma pessoa para outra. O longa-metragem fez um sucesso inesperado e, além de conquistar 80% no Rotten Tomatoes, arrecadou mais de 217 milhões de dólares nas bilheterias mundiais e deixou bem claro que o filme ganharia uma sequência, principalmente por causa daquele final que não respondeu várias perguntas. 2 anos depois do lançamento do primeiro filme, nós somos convidados a retornar para esse mundo sobrenatural com Sorria 2, que agora traz a Naomi Scott como a protagonista. No longa-metragem, a Scott interpreta Sky Riley, que é uma estrela pop extremamente famosa e que passou por alguns problemas no passado e agora vai fazer seu tão aguardado comeback. O que ela não esperava é que ela teria que lidar com a mesma entidade demoníaca que aterrorizou os protagonistas do primeiro filme, e agora ela tem que enfrentar isso num âmbito muito maior do que ela imaginava, por ela ser uma figura pública, ela ser extremamente conhecida e todos os holofotes estarem sobre ela, principalmente pelo fato dela ter sofrido um acidente e ter um histórico de abuso de drogas e de alcoolismo. Então ela tem que lidar de um jeito muito mais pesado do que aconteceu com a Sosie Bacon no primeiro filme, por exemplo. Como eu já comentei, a trama acompanha a estrela pop Sky Riley. Ela é uma cantora e compositora que, depois de passar um ano fora dos holofotes e fora da atenção pública, ela volta pronta para poder dar início a uma nova turnê mundial, pronta para voltar com novas músicas e pronta para se desculpar com os fãs, com os familiares, porque ela esteve em um acidente que quase matou ela e que matou um ator que também era muito famoso e com quem ela tinha uma relação muito próxima. E os dois foram alvos de inúmeras especulações de tabloide, porque eles usavam muitas drogas, e ela teve que se afastar de tudo isso antes de poder voltar. O problema é que ela ainda carrega traumas do que aconteceu nesse acidente, ela se culpa pelo que aconteceu, e ela sente muita dor por causa da cirurgia que ela teve que passar, tanto no tórax quanto nas costas, e ela resolve visitar um antigo amigo de escola para poder comprar Vicodin, que é um remédio que funciona como relaxante muscular e que vai aliviar as dores dela, só que ela só consegue comprar com esse amigo, porque pelo fato dela ter o histórico de abuso de drogas, ninguém receita pra ela nada mais forte do que o Tylenol, como ela mesma fala no filme. Quando ela chega lá, ela percebe que esse amigo de escola dela tá completamente conturbado. O nome do amigo dela é Louis e ele é interpretado pelo Lucas Gage. Ele tá completamente conturbado e ela não tá entendendo o motivo dele estar assim. Até que, do nada, ele parece ter uma overdose, porque ele estava usando muita cocaína, né, quando ela foi visitar ele para poder pegar o Vicodin. E ele simplesmente parece ter uma overdose, até que ele volta à vida do nada, sorrindo para ela de uma forma muito estranha e pegando um peso de academia e batendo o peso na cara dele até ele morrer na frente dela. E ela simplesmente fica em choque, porque ela não imaginava que isso ia acontecer. O problema é, ela não pode contatar a polícia por ela ser uma figura pública e por ela estar na casa de um traficante de drogas e pelo histórico dela, como eu já falei. E ela não sabe o que fazer, então ela simplesmente foge do lugar e ela começa a ser atormentada por visões que ela acredita que sejam apenas uma resposta do seu cérebro pro trauma, por mais um trauma que ela acabou de passar. Só que a gente sabe, pra quem assistiu o primeiro filme, que não é isso que acontece. Ela, na verdade, agora foi infectada por essa entidade demoníaca que vai consumir toda a saúde mental e a saúde física dela até que ela morra e ela passe essa entidade para outra pessoa. Sem dar muitos spoilers, eu posso falar que o longa-metragem, ele consegue alcançar um status que é muito difícil, principalmente no âmbito do terror, que é entregar
uma sequência que se iguale e até mesmo supera o filme original. O filme original ele veio com bastante surpresa, ninguém imaginava que o Parker Finn conseguiria transformar um curta-metragem que funcionava tão bem em um longa-metragem bastante prático. É claro que o final foi bastante divisivo, mas toda a condução da obra, as atuações, a direção, a fotografia e até mesmo o roteiro funcionaram. E aqui a sequência, por ter um escopo maior, ela tinha todas as chances de frustrar o público por ou copiar totalmente a história do filme original, ou por não entregar exatamente o que estava prometendo, com tantas expectativas sendo causadas assim no público, nos espectadores, principalmente com o material promocional e uma campanha de marketing muito inteligente que seguiu os passos do primeiro filme. Mas, felizmente, não é isso que acontece. O Parker Finn, ele sabe como trabalhar nessa sequência. Ele volta de novo como diretor e roteirista, então ele tem praticamente todo o aparato criativo para poder fazer o que ele quiser. E ele se joga em uma ambição muito maior do que do primeiro filme, porque ele sabe que o escopo é maior, a gente tá lidando com uma estrela pop, então todos os cenários têm que ser maiores, tem a questão dos shows, tem a questão dos paparazzi, tem a questão dos fãs da Sky Riley. Nesse meio tempo, ele também aproveita para falar novamente sobre traumas e sobre saúde mental, algo que ele já tinha feito no primeiro filme, e aqui ele consegue apostar mais fichas nisso e se aprofundar mais nesses temas. Para além de uma direção sólida e de um roteiro bastante sólido também, que peca um pouquinho ali com alguns diálogos um tanto quanto fracos, é óbvio que o nosso foco é a Naomi Scott. Ela é conhecida pelo trabalho dela em Aladdin, ela interpretou a Jasmine no live action, ela participou de Lemonade Mouth, ela participou do reboot das Panteras, e agora ela retorna como a protagonista de Sorria 2, no melhor papel da carreira, isso eu posso falar sem sombra de dúvida. Ela consegue navegar por uma pessoa que ainda tá sofrendo com os fantasmas do passado e agora é atormentada por essa entidade demoníaca. E ela se joga de corpo e alma a uma construção, a uma persona que vai espiralando num vórtice de loucura. E ela fica tão angustiante nas telonas que a gente fica angustiado e a gente fica perturbado com uma atuação tão maravilhosa quanto a da Naomi Scott. Ela vai encantar todo o público e com certeza ela vai fazer a gente ficar boquiaberto, porque a performance dela é de outro mundo. E é impressionante como ela consegue carregar o filme inteiro nas costas. Não que o filme seja ruim, muito pelo contrário, o filme é muito bom, o filme é muito sólido, ele é perturbador, então isso pode ser um problema para as pessoas que são um pouco mais fracas com histórias cruas e viscerais, porque o filme não pensa duas vezes antes de criar sequências bastante explícitas, principalmente na questão de sangue, na questão do body horror. Mas a Naomi Scott, ela consegue roubar todas as cenas que ela está. E é claro, a gente tem o restante do elenco que faz um bom trabalho. A gente tem a Rosemary DeWitt, a gente tem o Kyle Gallner, que volta como o Joel, ele interpretou o Joel no primeiro filme. A gente tem o Raul Castillo, a gente tem a Dylan Gelula, e todos eles estão num âmbito coadjuvante, mas eles auxiliam na condução da trama, é óbvio, mas tudo volta pra Naomi Scott, e ela consegue dar o máximo de si em uma performance muito memorável, e uma das melhores performances de filmes de terror e de suspense do ano, sem sombra de dúvida. O Parker Finn, ele volta com uma estética um tanto quanto simétrica, mas super simétrica, por assim dizer, seja na condução dos quadros, seja na fotografia, na qual ele se alia com o Charlie Saroff, e ele consegue transformar os mais amplos cenários em um labirinto claustrofóbico, do qual a Sky Riley não consegue escapar. A gente tem uma condução parecida com a do primeiro filme, só que aqui a gente tem mais cenas de ação, porque a Sky Riley, como ela tá com toda a atenção do público voltada pra ela, ela tem que sair correndo, ela tem que roubar um carro, por exemplo, pra poder colocar um fim nesse tormento que ela tá passando. Então, existem mais cenas de ação que são conduzidas com bastante afinco pelo Parker Finn, mas as cenas em que ela começa a lidar de fato com essa entidade são as melhores do filme, seja pela supersimetria, seja pelos cortes bruscos, seja por uma fotografia que é bastante sóbria, mas não deixa claro o que a gente vai esperar. Nessa questão, os jumpscares funcionam bastante. Alguns não tanto, mas a maioria funciona, assim como o primeiro filme. E alguns são tão inesperados. Eles são esperados, mas inesperados
da forma que são construídos, que eles ficam simplesmente fantásticos na telona. Então, assistam a esse filme nos cinemas, porque vale muito a pena. Num cinema com uma tela boa e com um som bom, porque vale muito a pena. É uma experiência bastante sensorial. E é claro que, no final das contas, apesar da conclusão do filme ser um pouco previsível, mas não em um sentido necessariamente ruim, o final é bastante prático e bastante chocante também, e bastante explícito, posso falar isso, mas não quero dar muito mais spoilers. E abre um espaço ou para um terceiro filme, ou para uma pré-sequência que agora se tornou bastante comum em Hollywood. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo de Sorria 2. Lembrando que o filme chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 17 de outubro. Quando sair nos cinemas, vão assistir, voltem aqui e comentem o que vocês acharam, que eu quero saber. E muito obrigado por assistirem, até a próxima.